Os reis mais importantes da história, descubra quem moldou o mundo. Reis e rainhas, líderes que ditaram os destinos de nações, comandaram guerras e deixaram marcas profundas na história. Vamos juntos desvendar as trajetórias fascinantes dos monarcas mais influentes que o mundo já viu. Ramsés II, o faraó dos faraós. Nossa viagem começa no Egito Antigo, com o rio Nilo serpenteando pelo deserto. Ramsés II governou o Egito por 66 anos, um reinado extraordinário. Ele expandiu as fronteiras do Egito em campanhas militares ousadas, erguendo templos colossais e monumentos que desafiam o tempo. Ramsés não era apenas um guerreiro implacável, mas também um diplomata astuto, responsável por firmar um dos primeiros tratados de paz com os hititas. Ramsés II, o faraó dos faraós, deixou uma marca indelével na história como o grande construtor de impérios e guardião da cultura egípcia. Alexandre o Grande, o conquistador que sonhava com a unidade. Da grandiosidade do Egito Antigo, viajamos para a Grécia Antiga, berço da democracia. Alexandre III da Macedônia, aclamado como Alexandre o Grande, assumiu o trono com apenas 20 anos. Em 12 anos, ele conquistou o maior império que o mundo já havia testemunhado. Alexandre era um visionário que almejava um mundo unido pela cultura e pelo conhecimento, um verdadeiro cidadão do mundo. Ele fundou cidades como Alexandria, que se tornaram centros vibrantes de conhecimento e comércio, verdadeiras metrópoles da antiguidade. Alexandre teve uma vida breve, mas seu impacto foi colossal, disseminando a cultura grega como sementes ao vento e dando início ao período helenístico. Deixando para trás o mar Mediterrâneo, nossa aventura nos leva às vastidões das estepes da Mongólia, uma terra de horizontes infinitos e céus imensos. Aqui, a natureza selvagem e indomada moldou a vida e a cultura de seus habitantes por milênios. Genghis Khan, nascido Temujin, emergiu da obscuridade para unificar as tribos mongóis, forjando o maior império contíguo da história. Sua ascensão não foi apenas uma questão de força bruta, mas também de astúcia e diplomacia. Ele uniu as tribos mongóis, antes divididas por rivalidades e conflitos, transformando-as em uma força militar invencível. Seus guerreiros, mestres na arte da cavalaria, eram temidos e respeitados por onde passavam. Cavaleiros mongóis cruzaram continentes, conquistando terras da China até os portões da Europa, reescrevendo mapas com suas investidas. A velocidade e a mobilidade de suas tropas eram incomparáveis, permitindo-lhes surpreender e subjugar inimigos com eficiência. Genghis Khan era um estrategista brilhante, um verdadeiro mestre da arte da guerra e um administrador sagaz. Ele sabia como usar a inteligência e a espionagem para obter vantagem sobre seus adversários, e suas táticas de batalha eram inovadoras e devastadoras. Ele implementou o Yasa, um código de leis que promovia a tolerância religiosa e o livre comércio. Este código ajudou a manter a ordem e a coesão dentro de seu vasto império, permitindo que diferentes culturas e religiões coexistissem pacificamente. Sob o seu domínio, as rotas comerciais floresceram como nunca, conectando o Oriente ao Ocidente em uma verdadeira teia de intercâmbio cultural. Mercadores, artesãos e estudiosos viajavam por essas rotas, trocando bens, ideias e conhecimentos. Genghis Khan morreu em 1227, mas seu império continuou a se expandir, um legado de unidade e intercâmbio cultural que transcendeu fronteiras. Sua influência moldou o curso da história, deixando um impacto duradouro que ainda ressoa nos dias de hoje. Nossa expedição nos leva agora à Inglaterra do século XVI, um período de efervescência cultural e transformações profundas. A nação estava em meio a mudanças significativas que moldariam seu futuro. Elizabeth I, a Rainha Virgem, cujo reinado de 45 anos marcou a era dourada da Inglaterra,
é uma figura central dessa transformação. Seu governo trouxe estabilidade e prosperidade a um reino que antes estava em tumulto. Elizabeth recebeu um reino dilacerado por conflitos religiosos e ameaçado por inimigos poderosos. A Inglaterra estava dividida entre católicos e protestantes, e a ameaça de invasão estrangeira era constante. Sob o seu comando, a Inglaterra floresceu. A Igreja Anglicana foi restaurada, unificando o país sob uma única fé. Além disso, a nação se expandiu nos mares e na cultura, estabelecendo colônias e explorando novas terras. Navios ingleses desbravaram oceanos, desafiando o poderio da Espanha em busca de novos mundos. A vitória sobre a Armada Espanhola em 1588 foi um marco de sua liderança e da força naval inglesa. Elizabeth foi uma grande incentivadora das artes, patrocinando gênios da literatura e do teatro, como William Shakespeare. Sob seu patrocínio, o teatro inglês floresceu, consolidando uma era de ouro para a cultura inglesa. Elizabeth Emery morreu em 1603, deixando como legado um reino estável e próspero. Seu reinado é lembrado como um exemplo de liderança e visão, inspirando futuras gerações a seguir seu exemplo de força e sabedoria. Nossa jornada nos conduz agora à França do século XVII, um período de luxo e ostentação. Este foi um tempo em que a monarquia absolutista estava no seu auge e a França se destacava como um dos países mais poderosos e influentes da Europa. Luís XIV, o Rei Sol, a personificação da glória da monarquia francesa. Ele não era apenas um rei, mas um símbolo de poder e autoridade cuja influência se estendia muito além das fronteiras da França. Ele governou por mais de 7 décadas, acreditando no direito divino dos reis, um verdadeiro monarca absolutista. Durante seu reinado, ele centralizou o poder em suas mãos, reduzindo a influência da nobreza e consolidando seu controle sobre o Estado. Luís XIV ergueu o magnífico Palácio de Versalhes, símbolo incontestável de seu poder e magnificência. Este palácio não era apenas uma residência real, mas também um centro de governo e um palco para a exibição de sua riqueza e poder. Ele transformou a França na potência dominante da Europa, ditando os rumos do continente. Sob seu comando, a França expandiu suas fronteiras e se envolveu em várias guerras que, embora caras, aumentaram seu território e influência. Luís XIV, um verdadeiro mecenas, protegeu as artes, incentivando artistas como Molière e Racine, enriquecendo o cenário cultural francês. Ele acreditava que a cultura era uma extensão de seu poder e usou seu patrocínio para promover a grandeza da França. No entanto, suas guerras dispendiosas, embora ampliassem suas fronteiras, esvaziaram os cofres da França. A constante necessidade de financiar campanhas militares levou a um aumento dos impostos e a um crescente descontentamento entre a população. Luís XIV morreu em 1715, deixando um legado controverso de grandeza e contradição, um espelho da alma francesa. Seu reinado foi marcado por realizações impressionantes, mas também por desafios significativos que moldaram o futuro da França. De faraós a imperadores, nossa viagem nos apresentou a monarcas que mudaram o curso da história. Suas histórias nos mostram o impacto que uma única pessoa pode ter no destino da humanidade. Liderança, ambição, poder. Os legados desses reis e rainhas ecoam através dos séculos, inspirando e provocando reflexões até os dias de hoje.